atrapalhar a ministração da palavra de Deus. Amém? Hoje o Lucas vai estar trazendo a mensagem, que o Senhor possa falar ao teu coração. Boa noite, meus irmãos. Amém. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus continue conosco. Eu pedi para que os irmãos abram as Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Amém? Que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por... Amém. Senhor, nos abençoe, Pai, nessa noite. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, que é estarmos em Tua casa. Muito obrigado, Pai, porque sozinho nós não nos achegaríamos até Ti, Pai, mas o Senhor nos chamou para Ti e nos trouxe até essa casa de oração nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai. Que nossas mentes e corações estejam abertos a Ti nessa noite, que nada desvie o nosso foco da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, essa semana, mais precisamente na sexta-feira, dia 31, tem algo muito importante no nosso calendário. Alguém sabe dizer o que é? Que a gente vai comemorar? Não, não é o Halloween não, meu irmão. Não é o Halloween não. Mas enquanto o mundo comemora o Halloween, nós temos muito a comemorar, temos muito a nos lembrar, temos muito para agradecer o Senhor, inclusive, por essa data. E o motivo disso se chama Reforma Protestante. Na próxima sexta-feira, próximo dia 31, serão comemorados os 508 anos da Reforma Protestante, que é um dos maiores, se não o maior na história moderna, movimentos e mais transformadores acontecimentos da história. A gente está tratando aqui de dar um contexto da Reforma e depois vou dar um contexto aqui desse texto especificamente. A gente está tratando aqui da Reforma ali no ano de 1517, naquela época, a gente, não tão distante, o nosso pastor pregou aqui para a gente sobre a igreja primitiva. Se você tem vindo aos domingos de manhã, você tem ouvido isso, né? A igreja primitiva, como que nossos irmãos viviam, o que Deus deixou para esses nossos irmãos, o que o próprio Cristo ensinou. E aí a história continuou. A igreja primitiva se consolida, né? Se divide ali por vários lugares para não morrer. Então acontece a chamada diáspora, ou seja, se separa para se manter vivo, mas também para espalhar o evangelho por toda Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, como Jesus ensinou. Só que algo nesse meio do caminho acontece. A igreja, depois de alguns séculos, né? Depois de algum tempo, na verdade, ela começa, os líderes da igreja da época começaram a se corromper com as tradições humanas, começaram a se corromper com a sociedade, e a igreja ela começa a perder o seu foco, que era pregar o evangelho, como a gente ouviu hoje pela manhã novamente, né? O pastor disse que sem a pregação do evangelho, a igreja não tem razão de existir. Amém? Então, a igreja acaba perdendo esse foco nessa época, e o foco passa a ser outro. Passa a ser o enriquecimento, passa a ser outras tantas coisas que, usando e abusando da fé,
alguns líderes da época conseguiam, especificamente aqui o Papa, que se instaura ali essa questão do que a gente conhece hoje de Vaticano, Papa, enfim. E algo acontecia nessa época que, de tudo de ruim que acontecia, uma coisa muito complicada era a seguinte: a pregação do Evangelho, ela era cobrada. Como assim? A gente sai hoje para falar do Evangelho, amém? A gente tem aqui algumas células já funcionando, a gente é ensinado a dia, onde quer que a gente esteja, pregar o Evangelho e falar o quê? Que Jesus salvou, morreu para salvar aquela alma que ainda não o conhece. Só que algo nesse meio do caminho acontecia, que era o seguinte: olha, como se falasse, olha, Eduardo, Jesus morreu para te salvar, né? Só que tem um porém: para você ser salvo, você precisa pagar um dinheirinho, você precisa pagar algo, um carimbaço lá do Papa, que se chamava de indulgência. Ou seja, o Eduardo ou qualquer outra pessoa só conseguiria ter, na visão da igreja daquela época, acesso à salvação se pagasse por isso. Ou então, já perdi um parente, o que eu faço? Pô, esse parente está no purgatório. Faz o seguinte, compra uma indulgência, que aí você vai salvar essa alma do purgatório. E tinha um ditado na época, que era: a cada moeda que tirinta no gasofilaço, uma alma sai do purgatório. Essa era a máxima da época. Só que, assim como foi lá com Elias, assim como foram em tantos outros momentos na história do povo de Deus, o Senhor, Ele mantém ali os seus remanescentes fiéis. E diversos irmãos nossos começaram a se levantar contra essa questão. Alguns, como John Hus, que foi queimado em praça pública com bíblias, e tantos outros irmãos. Só que chega um desses irmãos que aprove o Senhor usá-lo para que mudasse a história da igreja, que foi Martinho Lutero. E ele, lendo esse mesmo texto, Martinho Lutero era um monge alemão, criado para ser mais um padre, criado ali para ser mais uma pessoa que iria chegar na igreja, ia falar em latim, a igreja ia falar amém, sem entender nada, virar as costas e ir embora, e todo mundo achando que está salvo só porque pagou algo. Só que ele começa a falar: olha, isso está errado, não pode ser, não é isso que eu leio na Bíblia, não é isso que Jesus me ensinou. Até que ele viaja para Roma, e em Roma ele encontra diversas coisas que ele fala: cara, está errado. E ele se levanta contra isso, escreve um documento ali com 95 teses, prega na porta da igreja de Wittenberg, foi chamado para se reconciliar disso, e ele fala: olha, a menos que eu seja convencido pelas escrituras de que eu estou errado, eu não vou me retratar. Então, dá para entender qual é o fundamento dele para isso, né? As escrituras. E o que abre os olhos desse nosso irmão, e de tantos outros, mas especificamente de Martinho Lutero, foi exatamente o trecho que nós acabamos de ler da palavra. Paulo vai dizer no versículo 16 de Romanos 1: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Já é o primeiro ponto que chama a atenção. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. E aqui Paulo citando o profeta Abacuque. Então, esse é o cenário de 508 anos atrás da igreja. Se tu conseguir, tenta imaginar aí você voltando no tempo, há 508 anos atrás, querendo chegar na igreja na Vida da Taquara. Você não ia entrar, porque não ia existir. Mas qualquer igreja que você entrasse, você ia chegar. A pessoa, o padre ali na frente, ia estar falando em latim. Ninguém ia entender nada. Ia dar um amém, ia virar as costas e ir embora. E outra coisa, nós hoje temos um acesso à palavra que temos a Bíblia em papel impresso, temos no celular,
Você vem para a igreja, tem a Bíblia projetada. A gente tem a Bíblia na Alexa. Se tu fala, Alexa, fala aí o versículo tal para mim, do capítulo tal, do livro tal, ela vai te falar. Ou seja, nós temos livre acesso à palavra de diversas maneiras. Mas nessa época isso não existia. Não existia esse acesso à palavra. Ninguém tinha, a não ser esses monges, a não ser esses estudiosos da palavra, acesso à Bíblia, porque só existia ali na época em latim. E ele começa a falar, olha, isso está errado, isso está errado. E esse texto que Paulo escreve à igreja de Roma chama muito a atenção de Lutero. E aqui a gente pode dizer que isso foi a virada de chave, né? Foi o estopim ali, porque ele descobre que a justiça de Deus não era uma exigência de condenação, mas também para aplacar a justiça de Deus não era necessário pagar por isso. Não era necessário você desembolsar literalmente um dinheiro para comprar a sua salvação. Hoje a gente tem alguns lugares que vão quase pelo mesmo caminho, né? Só que mudaram de salvação para bênção, né? Se você der X, você vai ter Y, e assim vai. Mas, quando a gente trata dessa época, a grande mudança que ocorreu foi principalmente o acesso à palavra e o conhecimento de que a salvação estava somente em Jesus através da graça mediante a fé. E a reforma, ela podemos dizer, abre a janela para que a igreja existisse da maneira que existe hoje. Para que eu e você, que não somos judeus, não somos romanos, não somos filhos de ninguém importante assim no contexto histórico da igreja, pudéssemos ter acesso à palavra. E é nesse contexto, mais uma vez, que ele fala, olha, agora a gente precisa que todos tenham acesso às Escrituras. E como que ele faz isso, né? Depois de ele não se retratar, ele é jurado de morte. Afinal de contas, quem ousaria se levantar contra o Papa e contra a liderança da igreja? Ele, ali com medo de morrer, foge para um castelo. E nesse lugar, ele começa a escrever à mão a Bíblia para o alemão, que era o país onde ele vivia, né? Ele era um alemão. Então ele começa do latim ir para o alemão e começa a escrever a Bíblia, até que um outro homem, um outro irmão, um outro homem usado pelo Senhor na história, Gutenberg, pega depois de bastante tempo, né? A gente já está falando da história avançando, Gutenberg pega aqueles escritos, a Bíblia já em alemão, e também ajuda a imprimir, assim como ele tinha feito com a prensa, com as 95 teses. Enfim, a gente vê Deus usando seus remanescentes para poder espalhar a palavra e fazer com que todos tivessem acesso ao Santo Evangelho. E quando a gente olha para Romanos, para esse texto que chama a atenção de Lutero, a gente vai ver que essa era exatamente a intenção de Paulo. Deixar claro que o Evangelho não pertence a um povo exclusivo, mas pertence a todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Paulo, se a gente voltar lá para os primeiros versículos, ele vai falando diversas coisas. Ele diz que dava graças a Deus por aquela igreja de Roma, que era uma igreja que dava bom testemunho ao redor do mundo. Ou seja, todo mundo sabia que a igreja de Roma era uma igreja séria, era uma igreja fiel à palavra, era uma igreja que ouvia e praticava aquilo que Jesus tinha deixado através dos apóstolos. Ele fala também que queria muito estar com esses irmãos que ele ainda não havia conhecido. Paulo trata especificamente nessa carta da revelação da justiça de Deus no Evangelho, mas não somente isso, da revelação também da graça de Deus para alcançar o pecador.
alcançar o perdido, alcançar eu e você. E a gente vê como que na história isso sempre se conecta. Ou seja, algo que aconteceu há quase 2000 anos, que há 500 anos atrás, ou seja, com basicamente 1500 anos de diferença de tempo depois, é redescoberto por um irmão que fala, olha, o que Paulo está falando não é isso. E aí hoje, pegando um gancho já na mensagem do pastor, ele falou algo muito interessante, que a igreja brasileira, a gente se acostumou muito com uma questão de estarmos bem, né? Fazer um bom culto, ter uma boa liturgia. Olha que bacana, é legal, né? É bastante legal a gente chegar na igreja, poxa, tem um ar-condicionado, um som legal, um ambiente confortável, um ambiente onde a gente se sente muito bem, com pessoas que a gente gosta. Isso é maravilhoso. Falando da Nova Vida especificamente, mais uma vez usando o gancho do pastor, Nova Vida aprendeu como ninguém a fazer uma excelente liturgia. E a gente precisa sempre olhar para a história. O que Lutero faz aqui nada mais é do que olhar para a história da igreja e replicar e voltar, né? Como se a igreja, na EBD eu fiz isso, né? Mas é como se a igreja estivesse caminhando e por um momento ela se desviou do foco. E aí começou a ir para o outro lado. E aí, mais à frente, Deus usa Lutero para falar assim, olha, a gente se desviou do foco que é Jesus. A gente se desviou do foco que é a palavra, a gente precisa voltar. Só que a igreja aqui fala, não vou voltar. Como que eu vou abandonar todo o dinheiro que eu ganho? Como que eu vou abandonar tudo que a gente tem? Toda a liturgia, tudo que existe? O que Lutero falou? Olha, então tá. Vocês não querem voltar? Então aqui, a partir de agora, então a gente vai seguir aqui também. E aí, né? E aí quando a gente olha especificamente para a nossa denominação, a gente é fruto de um missionário, né? A Nova Vida, quem sabia disso? Você sabia que a Nova Vida é fruto de um missionário? A igreja de Nova Vida, seja ela qual for que você veja aí, qualquer denominação de Nova Vida, é fruto de um missionário. Um missionário chamado Roberto McAllister. Esse grande homem de Deus, ele dedicou toda uma vida para pregar o Evangelho. Ele queria ir para a Índia, não sei se você conhece a história da Nova Vida, talvez seja só a primeira vez aqui. Era um homem que queria ir para a Índia, o sonho dele era ser missionário na Índia. Só que ele é convidado para vir aqui uma vez pregar numa conferência, vem e prega, e ali Deus já começa a falar com ele que ele deveria vir para o Brasil. Só que, como todo bom ser humano, não vou para o Brasil, isso é coisa da minha cabeça, não é Deus, né? Eu quero ir para a Índia. E ele começa a querer ir para a Índia, enfim. Até que, quase que Deus obriga, né? E ele vem para o Brasil, então. Mas com certo de que passaria pouco tempo no Brasil e depois voltaria para a grande missão da vida dele, que era a Índia. Nesse meio tempo, ele começa ali com pregações, ele vai para o rádio, né? Tem um programa na rádio, que era o Café Espiritual, isso lá na década de 60, eu nem sonhava em nascer, mas a história da Nova Vida é linda. Lá na década de 60 ele começa com esse programa na rádio, até antes, né? Aí o programa na rádio fica tão popular que ele abre um encontro na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI, no centro do Rio de Janeiro, que ele chamava de Cruzada de Nova Vida. Eram cultos esporádicos na tarde. Você que talvez trabalha ou trabalhou no centro do Rio sabe como funciona. Aquela correria, todo mundo para lá e para cá. E ele tinha alguns cultos durante o dia, onde as pessoas poderiam, no seu horário de almoço, ou depois do seu trabalho, parar e entrar naquele lugar, ouvir a palavra de Deus. Esse homem foi muito usado por Deus. Existem assim, milhares de testemunhos de pessoas que ele orou e o Senhor, por graça, curou essas vidas. A partir daí, depois de tanto tempo, e por pedido das pessoas que
ali estavam, ele fica no Brasil, entende então que é de Deus, porque a obra missionária ela havia crescido de uma tal forma que se transforma numa igreja. Igreja de Nova Vida, a primeira igreja foi aberta em 1962, no bairro de Bom Sucesso. Dali vão se espalhando diversas igrejas, até que a gente chega a Taquara e diversos outros lugares. Veja como um homem, e já falei de 3 homens aqui, né? Paulo, Lutero e o Bispo Roberto. Veja como pessoas, quando têm o foco correto em Cristo, o foco correto em compartilhar do Evangelho, como o Senhor abençoa o fruto do trabalho dessas vidas. E aí o pastor comentava que, passado o tempo, a gente perde isso, né? Enfim, aí são diversas questões, mas tratando especificamente da gente, hoje a gente vê um retorno, aí você fala, não, calma aí, nós somos fruto de missão, nós somos frutos de um missionário, nós somos fruto de pessoas que largaram suas vidas para pregar o Evangelho, então por que nós não vamos fazer isso mais uma vez? E aí, por misericórdia do Senhor, nós temos feito isso já durante esse ano inteiro. E o Senhor tem certamente muitos planos para nós. Mas o foco todo aqui, eu contei história do Bispo Roberto, história da Reforma, o contexto aqui, para que a gente entenda que nada pode parar um povo que entende que o Evangelho de fé em fé, ele é vivido por fé e ele é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Meu irmão e minha irmã, nada pode parar um cristão quando ele entende a sua verdadeira missão. Falávamos ontem na juventude que a gente nasce e ali quando criança já começa a falar, eu vou ser bombeiro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E começa a pensar naquilo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser dona de casa, eu quero ser pedreiro, diversas coisas. E a gente tem um ideal na nossa mente do que é ser uma pessoa bem-sucedida. Precisamos encontrar a nossa missão nesse mundo, não é isso que a gente ouve o tempo todo? Só que, muitas das vezes, a gente deixa um pouco de lado o fato de que nós já temos uma missão dada por Deus, desde antes da fundação do mundo, porque o Senhor já sabia todos os nossos passos. Mas o Senhor já sabia, e o Senhor já tinha nos dado essa missão. E qual é essa missão? É o que Paulo vai falar aqui. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, também do grego. Ou seja, o Evangelho, ele é a missão de todo cristão. E foi entendendo isso que a igreja chega em 5 pontos muito relevantes que precisam nortear a nossa fé. Porque para pregar o Evangelho é necessário que a gente tenha ciência do que a gente está fazendo. A gente ouve isso, né? O pastor sempre lembra isso para a gente, o Eduardo sempre lembra, os irmãos, enfim, a gente sempre é ensinado isso, mas não custa nada lembrar mais uma vez. E tratando do contexto da reforma, o que acontece é que a igreja se descobre, ou melhor, se consolida em 5 pontos que precisam nortear a minha e a sua vida como cristãos. O primeiro ponto é o chamado sola escritura, ou somente as escrituras. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E precisamos lembrar que as escrituras foi nos dada pelo Senhor e é algo inerrante e infalível. Não contém qualquer tipo de erro na Bíblia. Não contém qualquer tipo de contradição. E esse foi o primeiro ponto que Lutero fala assim, olha, o que vocês estão fazendo está errado. E como que a gente consegue se livrar do pecado? Como que a gente consegue ter noção daquilo que é errado?
É como aquela história também que o pastor já contou diversas vezes para a gente. Existia uma pessoa que conferia, né, nota, hoje está quase em desuso nota, né, cédula, mas conferia ali as notas e sabia que se pegassem qualquer nota falsa, saberia, olha, essa nota é falsa. E aí diversas pessoas tentaram fazer, né, e ele, não, essa nota é falsa. E ele sabia exatamente qual era a nota falsa. Até que perguntam para as pessoas, olha, como que você consegue saber e conhecer todas as notas falsas? Porque tem de diversos tipos. E essa pessoa então responde, olha, eu não preciso conhecer todas as notas falsas. Eu só preciso conhecer muito bem a nota verdadeira. Porque tudo que não for a nota verdadeira é dinheiro falso. Com a palavra é a mesma coisa, e é isso que a palavra nos lembra. O Evangelho ele é poder de Deus para a salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, para identificarmos as heresias e as falsas doutrinas que são pregadas por aí, para não nos enganar com isso, nós não precisamos conhecer todas elas. Nós precisamos nos debruçar e conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, que é a verdade. E conhecendo muito bem a verdade, meu irmão e minha irmã, aí a gente vai lembrar daquilo que o próprio Paulo fala: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é através da palavra que a gente se consolida na fé. É conhecendo muito bem a palavra, é não tendo do que se envergonhar, é sabendo que o nosso Senhor nos salvou, e isso vem o conhecimento pela palavra. É sabendo todos os dias aquilo que o Senhor quer falar conosco, é orando, lendo a Bíblia, tendo o nosso devocional, tendo uma vida piedosa, ou seja, tendo uma vida imergida na palavra. A gente pode lutar contra qualquer coisa. Primeiro, para não ser enganado, e segundo, para superar qualquer obstáculo no mundo espiritual. Onde a palavra é proclamada, o Espírito opera e ali há vida. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para caminharmos, é necessário conhecer a palavra, é necessário sabermos o que o Senhor quer de nós. E não se engane, meu irmão, a gente não pode se enganar achando que isso aqui um dia se esgota. É uma fonte inesgotável de conhecimento, poder e fé. Um segundo ponto é a graça do Senhor. E Lutero e os reformadores vão chamar de sola gratia, ou seja, somente a graça. Paulo, em Efésios 2, 8 e 9, vai dizer que porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação que nós conhecemos através da palavra, nós temos ali a clareza da salvação através da palavra, ela vem por nós, ela nos foi dada por meio da graça de Deus. E esse foi um outro ponto que Lutero traz à tona à época da Reforma. Não haveria mais a necessidade de pagar por isso, porque isso não resolve, isso não salva ninguém. Mas o que salva uma vida é a graça de Cristo Jesus. Foi Deus enviar Jesus na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Foi o Senhor se entregando no madeiro. Aquele sangue escorrendo, aquelas chicotadas que eram para mim e para você, os cravos que eram para mim e para você, os pregos nas mãos e nos pés, a lança transpassada em seu corpo, que era para mim e para você. O Senhor levou sobre si na cruz, e somente por isso, mesmo sem merecer, nós temos a salvação. E graça quer dizer exatamente isso: favor imerecido. Eu e você não fizemos nada para merecer e nem temos como pagar, mas o Senhor pagou um alto preço. E hoje já não há mais nada que a gente precise fazer a ponto, não precisamos mais subir numa cruz, não precisamos mais comprar um documento assinado pelo Papa, não precisamos mais fazer qualquer outra coisa senão crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É isso,
A graça serve para isso. E esses homens também pregaram esse evangelho, pregando a graça do nosso Senhor. Paulo, Lutero, Bispo Roberto, eu e você. A graça do Senhor precisa ser o nosso inicial, primeiro e principal ponto de pregação. Precisamos nos lembrar disso, termos essa certeza em nossos corações e lembrarmos que pessoas ainda não conhecem essa graça, esse favor imerecido. E pregarmos a essas pessoas: olha, eu sei e não importa o que você fez até aqui, mas Jesus te perdoou na cruz. É assim que a igreja avançou até aqui. Foi assim que o Espírito Santo usou diversas pessoas. E eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Talvez você está falando assim: Lucas, você está falando isso porque você não sabe do que eu fiz, cara. Você não sabe da minha vida. Você não tem noção do quão ruim eu sou. Eu não mereço isso aí. Eu não mereço essa salvação que você está falando. Eu não mereço. Eu até venho para a igreja, mas você não quer nem saber como que eu cheguei até aqui. Vai sair daqui, eu já estou pensando em outra coisa. Meu irmão e minha irmã, ninguém merecia. Nem eu, nem você. Paulo vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu e você não merecíamos. O nosso pecado nos afasta de Deus. Mas Cristo Jesus na cruz, por graça, nos reaproximou do Pai. E hoje nós temos livre acesso a Ele e a certeza de que há um só Senhor, um só Salvador e que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Amém? Então entenda essa graça como o amor de Deus pela sua vida. Mas essa graça, ela é recebida também por algo. Não mais por dinheiro, não mais por obras, como o próprio Paulo vai dizer, mas por fé. E esse é o terceiro ponto dos 5 pilares da reforma. Somente a fé. Romanos 5:1 vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor nos alcançou. E a fé é o canal pelo qual nós acessamos essa graça. Não mais por qualquer outra coisa. Não há nada que eu e você possamos fazer, senão crer em Jesus para acessar essa graça imerecida. Esse favor que nós não merecíamos, mas o Senhor nos estendeu. A fé, ela é um descanso em Cristo e não um esforço humano. Crer em Jesus é descansar nele, saber que ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. A sua vida, você pode dizer: minha vida não tem valor, Lucas, eu não valho nada. A sua vida teve um preço de sangue. Jesus se entregou no madeiro, pagou com seu próprio sangue, algo que ele não precisava fazer, porque a condenação era para mim e para você. Nós é que tínhamos uma dívida com o Pai. Ele pagou, e o acesso a isso nada mais é do que a fé. E o que é fé? Crer que Jesus morreu na cruz. Em Hebreus vai dizer que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E a gente às vezes trata isso muito para: olha, eu tenho certeza que minha bênção vai chegar, porque eu ainda não estou vendo não, mas Deus vai me abençoar, eu tenho certeza. Convicção de fato que não se vê, né? Ou então certeza daquilo que espero, eu tenho certeza, ainda não vejo, mas eu tenho certeza. Amém. Mas é muito maior do que isso. Nós não vimos Cristo pregado na cruz pessoalmente. Nós não vimos a criação. Nós não vimos nada que aconteceu na Bíblia pessoalmente. Mas são fatos, coisas que existem, e pela fé nós cremos nisso. Convicção de fatos que não se veem.
Não vimos, mas cremos, porque como Jesus vai dizer, não é necessário ver para crer. Mas nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz. O próprio Lutero, ele dizia: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. É aquilo, eu não sei como Deus vai me levar para lá. Não sei como que vai ser, mas eu conheço Deus e eu creio nele. Então eu sei que nele eu posso descansar. Então, meu irmão e minha irmã, fé é descansar no Senhor, sabendo que Jesus já pagou um alto preço pela sua vida. Mas essa mesma fé, ela precisa nos mover a anunciar esse evangelho, a anunciar essa graça, para que outras pessoas sejam dotadas dessa fé. Afinal de contas, a fé é um dom de Deus, para que outras pessoas tenham os olhos abertos para receberem esse dom, e então também, assim como nós, descansar no Senhor, sabendo que um dia Ele voltará para nos buscar. E como nós ansiamos esse dia. O quarto ponto é somente Cristo. Em Atos 4:12 vai dizer que não há salvação em nenhum outro. Vai dizer que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão de Jesus, parafraseando aqui o que o autor de Atos diz. Mas esse pilar da igreja, esse pilar da reforma também nos libertou de uma mediação humana. As pessoas achavam que para ser salvo, precisava ter um mediador ali, o Papa, dando a sua canetada para poder a pessoa ter a certeza da salvação. E saber que somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens é algo libertador. Ontem, vindo para a igreja, vindo para o culto jovem ontem, eu e minha esposa passamos por uma praça que tem próximo à nossa casa. Estava cheio de gente, muita gente. Falei, caramba, o que está acontecendo ali? Tinha uns carros, e aí tinha lá uma imagem enorme lá da Aparecida, lá, uma enorme. Aí eu, caramba, mas já passou a data dela, né? Só hoje que estão fazendo, tem 2 semanas já que passou isso aí, sei lá. Beleza. Aí viemos embora. Quando nós voltamos, aí nós entendemos o que estava acontecendo. Fizeram uma estátua da mulher lá, da santa lá, cara, enorme. E as pessoas assim, nossa, sabe, se devotando àquilo, como a palavra vai dizer, aquele pedaço de gesso, se devotando àquilo que tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não vê, tem nariz e não cheira, som nenhum lhe sai da garganta, como vai dizer o salmista. E durante muitos anos, a igreja só acreditava nisso, que santo A, santo B, santo C iria fazer algo, que o Papa é quem tem o poder para salvar. Só que quando a gente olha para a palavra, para esses outros 4 pilares, a gente vai entender uma coisa: só Jesus é Senhor. Nenhum irmão ou irmã que já morreu pode fazer nada por nós, nem Maria, nem ninguém. Só Jesus é o nosso Senhor. E a salvação está somente nele. Nós não dependemos de mais ninguém para sermos salvos. Nós só dependemos de Jesus Cristo. E ele já fez a parte dele, que foi se entregar no madeiro por nós. E esse contexto da reforma liberta a igreja de uma amarra, de uma prisão, que infelizmente nos dias de hoje, muitos querem retornar. Sabe como que a gente às vezes volta para isso? A oração do pastor. Essa oração do pastor é a oração forte. Irmão, estou com um problema. Pastor, se o senhor orar por mim, vai dar tudo certo. Tem uma irmã lá na igreja, meu irmão, aquela irmã na igreja lá, se ela orar, o negócio vai acontecer. Mas tem uma vizinha minha lá, irmãzinha do coque, que, meu irmão, se ela orar, às vezes a pessoa nem se colocou nessa posição, mas eu e você ficamos tanto nessa, né? Que a gente se esquece de que, na verdade, o nosso mediador é Cristo.
E o pastor fala isso aqui há quanto tempo? Que o mesmo Espírito que habita nele habita em nós. E que o nosso Senhor está à distância de uma oração de nós. Então a gente não pode voltar para essa prática de achar que há outra pessoa, há outro ser, há qualquer coisa entre nós e Deus, senão Cristo Jesus. Foi Jesus que mediou esse nosso acesso e o véu se rasgou de cima para baixo, porque o Senhor nos chamou para dentro do seu Santo dos Santos. E Cristo precisa continuar sendo o centro da minha e da sua fé, meu irmão, mas também o centro da nossa missão. Lembra que eu disse que todos nós nascemos com uma missão. E nascer para o cristão, o que é? Passar pelas águas batismais. Quando nós nascemos de novo, nós saímos desse tanque batismal com uma missão. E Cristo é o centro dessa missão. Não só porque Ele nos deu essa missão, mas porque Ele é o conteúdo da nossa pregação. E deve ser também o alvo do nosso coração. Pregar que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar pecadores é a nossa missão. Não existe nada mais importante nesse mundo do que isso. Lucas, mas eu não sei nem falar direito. Quem disse que isso importa? Lembra de Moisés? Quando Deus chama Moisés, Moisés fala: Deus, não sei falar. Deus resolve o problema rapidinho. Olha só, você vai, é você, e vai Arão contigo. Só para tu ter uma segurança ali, Deus sabe que ser humano é complicado, né? Mas não importa como nós vamos falar, digo isso em relação a... Pô, Lucas, eu falo um português errado. Meu irmão, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que importa é falarmos a verdade do Evangelho. Se eu falo errado, mas falo que Jesus salvou, o que mais importa, meu irmão? A gente sabe que vive numa sociedade onde nem todos tiveram as mesmas oportunidades. Esses dias nós vimos na internet uma senhora fazendo um monte de coisa, daqui a pouco, já de bastante idade, né? Nem era idosa, não, mas sim, uma idade ok. Eu não sei ler nem escrever, pô. Cara, como isso? Né? Aí tem um documentário na internet também de uns irmãos, e tem um irmãozinho, coitado, sem dente, assim, ele fala, bem humilde mesmo, talvez você já tenha passado isso na sua rede social, ele fala: meu sonho era ler a Bíblia. Mas eu não sei ler. E eu não consigo mais aprender, porque morava num lugar onde não tinha acesso Hoje em dia, que crianças estão tendo acesso à escola nesse lugar. Brasil, estou falando de Brasil. Estou falando de lugar muito longe, não, Brasil. Mais uma coisa, esse irmão tinha certeza, que Jesus salvou a vida dele, e ele falava isso para todo canto. Jesus é o centro da nossa pregação e da nossa missão. E o último ponto é glória somente a Deus. Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A reforma traz isso de volta, mas todo cristão precisa entender que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Deus nos criou com um propósito: glorificar o seu nome. E como que a gente glorifica o nome de Deus? Sabendo que a Escritura é a única regra de fé e prática para o cristão, ela é inerrante e infalível. Sabendo que nós não merecíamos, mas pela graça o Senhor nos alcançou. Sabendo que essa graça ela é alcançada por meio da fé. Sabendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Assim a gente glorifica o Senhor quando nós cumprimos a nossa missão. Primeiro entendemos e depois avançamos para pregar exatamente isso para aquelas pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Lembra que eu falei do bispo Roberto? Esse homem entendeu o Evangelho e esse homem saiu do seu lugar de origem para pregar o Evangelho para pessoas que ele não conhecia, e criou-se
algo hoje muito grande. Há quem tem umas deturpações aí de um pessoal que diz que aprendeu com ele, mas é mentira, não aprendeu nada. Mas eu digo isso até por experiência própria, porque eu sou fruto da nova vida. Eu não conheço outra igreja na minha vida, né? Digo de congregar, senão a nova vida. Meus pais se converteram na nova vida, eu nasci na nova vida, assim como muitos de nós aqui. Ou seja, o que seria da minha e da sua vida, talvez, se não tivesse um missionário saído do seu lugar para pregar o evangelho? Talvez eu e você conhecêssemos Jesus de outra forma. Amém? Mas você é feliz na sua igreja? Amém? A gente não teria isso que a gente tem hoje. A gente não seria alcançado da maneira que nós fomos. Talvez a nossa vida fosse completamente diferente. Alcançado nós seríamos, porque eu creio que o Senhor é soberano. Mas não pode parar aqui. Nós vimos Paulo, vimos Lutero, vimos Bispo Roberto, mas isso não pode parar aqui. Assim como um dia pregaram esse evangelho para nós, assim como um dia nós ouvimos sobre essas verdades da palavra, nós precisamos falar para outras pessoas. Talvez você já tenha esse hábito, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Talvez você esteja falando, Lucas, eu ainda não creio muito, sabe? Como que eu vou falar? Eu ainda não tenho tanta certeza. Eu te encorajo a orar ao Senhor e te pedir, Senhor, fale no meu coração. Eu creio que você pode ter uma experiência tão grande com Deus, que nunca mais você vai ter dúvida de que foi alcançado pelo Senhor. Mas não deixe que nada nesse mundo te pare. Isso não é papo de coach, dizendo que, olha como nós vamos avançar e nós somos bons e a gente vai ultrapassar qualquer barreira. Não é isso. É pelo contrário, quando nós entendemos tudo isso, nós não podemos nos encher de orgulho e falar, olha, tá vendo? Agora eu entendo tudo isso, então agora nada vai me parar. Mas é o contrário. Isso precisa gerar humilhação no nosso coração e uma humildade em saber, eu não posso me desgarrar desse Senhor, porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu estava indo para o inferno. Então eu não posso me desgarrar dEle, mas eu sei que Ele é maior do que todas as coisas desse mundo. É gerar esse sentimento de Senhor, pelo amor de Deus, assim como Davi vai falar, Senhor, eu pequei contra Ti, mas não retires de mim o Teu Espírito. Nós precisamos todos os dias clamar ao Senhor, Senhor, me mantenha fiel mais esse dia e me ajude a pregar o Teu Evangelho. E falamos aqui de duas pessoas, vamos dizer, né? Um movimento que foi com Martim Lutero, um outro movimento que aconteceu no Brasil com o Bispo Roberto. E o que esses dois movimentos têm em comum? O evangelismo, a partir dali, cresceu de uma tal forma, primeiro lá num contexto geral, com Lutero, e nunca, talvez depois dos apóstolos, a igreja nunca produziu tantos missionários quanto na época da Reforma. Muitos missionários. Primeiro porque precisavam fugir, e segundo porque, olha, agora essa igreja que vem de indulgência não nos aceita mais, a gente precisa pregar o evangelho verdadeiro para outra pessoa, isso não pode ficar guardado comigo. E muitos missionários são gerados. Mas também, tratando agora da nossa história especificamente, muitas igrejas foram abertas. A gente tem aí na história diversos lugares, diversas casas de oração, diversas portas que se abriram como fruto da pregação do Evangelho de um homem, Bispo Roberto. E eu e você não podemos deixar isso morrer. Nós precisamos, se há algo que nós precisamos recuperar na nossa identidade de nova vida, é isso. Tantas outras coisas aconteceram. A nossa igreja, pra você ter noção, você não conhece muito, a gente está caminhando para o final, para você ter uma noção, sabe essas igrejas hoje, que, meu irmão, onde abrir, botar uma placa, vai lotar de gente?
Já consegue pensar numa igreja dessa? Era Nova Vida. Nova Vida, onde abria a igreja de Nova Vida, meu irmão? Lotava. Não tinha lugar para você entrar. A Nova Vida já foi a igreja da moda. Já foi a igreja que todo jovem queria estar. Porque tinha manifestação do Espírito Santo, porque as pessoas ali, os jovens poderiam fazer, as mulheres podiam usar calça, por exemplo. Você já fez algum gabinete com o seu pastor? Amém? Alguém já fez gabinete com o seu pastor? Já entrou no gabinete? Isso é criação do bispo Roberto Macalister. Não existia gabinete pastoral. Ele abre então uma sala para acolher pessoas, para conversar e orientar pessoas. Agora há pouco, você veio até aqui entregar o envelope na mão do pastor. Amém? Mais uma criação de bispo Roberto Macalister. Então, eu estou dizendo isso porque, para você ver como um homem focado em pregar o evangelho pode transformar algo que no início é pequeno em uma coisa enorme que impacta diversas vidas. Se o nosso foco for pregar o evangelho, se o nosso foco for viver a palavra, permanecer na graça, viver pela fé, pregar Cristo e saber que a glória é toda dele, nós iremos avançar e nada nesse mundo pode nos parar. Talvez a gente não veja a nossa igreja entupida de gente. Talvez sim, talvez não. Esse resultado não pertence a nós. E é algo que a gente sempre aprende, que o resultado da pregação não depende de mim, de você. Isso é algo que o Espírito Santo faz. Mas eu creio que o Espírito Santo ele frutifica a obra de quem prega com seriedade, de quem entende que foi salvo e de quem compartilha essa salvação com os outros. Então, meu irmão e minha irmã, na próxima sexta-feira, quando todo mundo estiver comemorando aí o tal do Dia das Bruxas, tal do Halloween, se lembre que esse dia significa muita coisa para nós cristãos. E saia daqui com duas certezas. A primeira, Jesus te salvou. Jesus te alcançou. Não importa o que você fez até aqui. Jesus te alcançou e perdoa todos os nossos pecados. Ele disse para tantas pessoas: a tua fé te salvou. Agora vá e não peques mais. E a segunda certeza, nós precisamos continuar um legado que foi dado a nós lá na década de 60. É muito importante que a gente faça isso. Eu creio que nós somos uma igreja que voltaremos a gerar diversos missionários, que voltaremos a gerar pessoas, já estamos gerando, né? Olha quantas células já espalhadas, olha quantas pessoas já pregando o evangelho. Mas eu creio que é só o início e que Deus pode usar a minha e a sua vida. Agora tem uma coisa, o Senhor vai fazer. O privilégio de estar ou não é nosso. Se a gente também não fizer, o pastor sempre fala isso, né? O pastor fala uma frase, eu de vez em quando até brinco muito com eles. Ele fala, né? Não se trata do que eu quero, se trata do que Deus quer para essa igreja. E ele já falou várias vezes, olha, Deus quer algo para a igreja. Se eu não for com isso, ele vai me tirar e vai fazer o plano dele da mesma maneira. Nós precisamos entender que o maior interessado em que a obra aconteça é o Senhor. E nos cabe abraçar essa obra, pregar o evangelho a todo aquele, assim como Paulo foi usado, assim como Lutero foi usado, assim como o bispo Roberto foi usado. Eu creio que você, meu irmão e minha irmã, pode ser usado e usada para pregar o evangelho e para que muitas vidas se rendam através da sua pregação, a começar pelo seu familiar, para aquela pessoa que você tanto queria que se convertesse. Eu creio que o Senhor pode, porque esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. Amém? Vamos ficar de pé. Ó Senhor, nós te agradecemos muito, Pai. Te agradecemos porque nós não merecíamos. E o Senhor nos alcançou com tamanha graça, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor imerecido.